o diretor do Banco Randon, ele é também atuante em outras empresas do grupo. Juarez Piccinini fala sobre as organizações, tecnologias, custos dos fretes e insegurança e problemas vividos na logística brasileira. Bom, eu vou conversar agora com Juarez José Piccinini. Ele é diretor do Banco Randon. Isso. E tem também outros trabalhos junto ao grupo. Isso. Diretor de Relações Institucionais também da Randon Corp. Agora, quando a gente fala de banco, a gente fala de relações com um grupo voltado para o agro. Como que se dá hoje estas relações, considerando uma evolução muito grande? Até porque antes, uma geração a gente tinha 40 anos, hoje 5 anos, e olha que tem que andar rápido. A digitalização, a modernidade, a tecnologia, a informação que chega com toda a rapidez e velocidade. Fantástico. Não, é uma história longa, né? A história que o Brasil, né? As dimensões do Brasil, as fronteiras agrícolas do agro que se expandiram muito, estava muito concentrada no sul do Brasil. Essa expansão toda e crescimento do Brasil, a Randon cresceu junto. A Randon tem 74 anos, de Caxias do Sul, e ela cresceu junto com o crescimento do Brasil e o crescimento do agro, né? O agro ele precisa ser transportado ou para consumo próprio ou para grande volume de exportações hoje. Então precisa de capacidade de transporte para os portos, para que sejam exportados. Então, e nesses décadas de crescimento, a Randon sempre evoluiu. Mas a evolução, a aceleração da evolução foi muito intensa nos últimos anos. E a Randon entendeu esse movimento e se ajustou muito rapidamente para entregar soluções cada vez mais tecnológicas, com uso intensivo de tecnologia, toda a estruturação de dados, telemetria, sistemas inteligentes, tanto na produção como em soluções para a operação do transporte. E isso traz benefícios econômicos, traz benefícios de segurança, que é de extrema importância, e tem algumas inovações que a gente fez recentemente, anunciou, homologou e já está comercializando, que tem um benefício econômico com redução de consumo de combustível de até 25%, que é uma estrutura de eixo elétrico, que no processo de frenagem ele gera energia cinética, recupera essa energia e joga ela de volta para o eixo, um eixo que auxilia a tração do caminhão que traciona a carreta ou semi-reboque. Então, essas evoluções têm ajudado aos nossos clientes, a economia brasileira como um todo, que se beneficia com uma redução de custo e uma redução significativa de emissão de CO2, porque ela chega a reduzir em até 25% o consumo de diesel em algumas rotas brasileiras. Bom, da economia eu quero puxar mais um pouquinho o fio daqui a pouquinho, mas eu quero voltar à questão de segurança. A infraestrutura logística do Brasil, ela sempre foi um grande gargalo. E junto a isso, se tem a questão de segurança. A segurança em todos os aspectos. A segurança de que eu vou sair e chegar sem um acidente, a segurança de que eu vou sair e chegar sem um assalto, a segurança da questão das pessoas que eu coloco para trabalhar comigo, porque a gente já sabe que hoje tem o bandido que se transveste em todos os setores do Brasil, desde o judiciário até os aeroportos ali no setor de cargas. Como que a empresa consegue ir lidando com isso e essa velocidade acontecendo e mantendo esta segurança com estradas problemáticas? Essa é uma grande verdade, é um grande desafio que a gente tem e é um desafio de toda a sociedade brasileira. Não é um desafio e uma responsabilidade só das empresas como a Randon Corp. É um desafio de toda a sociedade brasileira, dos 3 poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, em questões, por exemplo, eu sempre digo, nós temos um país fantástico, é o melhor país que a gente poderia morar, com todas as condições, dimensões, população, mas a gente precisa se livrar dos entraves que tem, entraves burocráticos, questão da impunidade, que é uma combinação de, sabe, uma coisa assim que é lamentável a gente ter isso, porque a grande maioria, quase que a totalidade da população brasileira são pessoas de bem.
Elas não são criminosas, elas não praticam crime. O problema é que os poucos criminosos, eles têm a possibilidade de cometer muitos crimes. Eu estava conversando com o comandante da Brigada Militar lá de Caxias do Sul, e ele me falou que isso faz uns 60 dias atrás. Neste ano eles prenderam um indivíduo 19 vezes. Ou seja, se o judiciário, a lei permitisse... Então, essa leniência com os criminosos faz... 18 crimes não teriam sido cometidos se esse indivíduo que foi preso na primeira vez tivesse ficado, digamos, tirar ele da convívio com a sociedade. Então nós não temos uma população que é criminosa no Brasil, nós temos uma estrutura jurídica e todo o sistema que ele é leniente com o criminoso e esse criminoso tem altíssima produtividade, infelizmente essa é a verdade. Então a gente precisa dessa mudança, a gente precisa evoluir com regras, evoluir com práticas que inibam o crime. Então essa é a questão de segurança. O que a gente tem? A evolução tecnológica, como tudo na vida, as coisas têm coisas boas e coisas ruins. A evolução tecnológica ela é fantástica e ela nos permite inibir uma série de crimes. Por exemplo, hoje em dia todas as pessoas têm as suas informações praticamente públicas, não só pela rede social. A gente consegue saber quem é quem. Uma simples pesquisa consegue saber quem é quem. Mas mesmo assim existe os fraudadores que conseguem abrir uma conta com documentos falsos no banco, que conseguem até fazer financiamento falso, porque os bancos têm um sistema totalmente digitalizado, onde não tem mais o contato pessoal. As coisas acontecem de uma maneira... Isso é muito bom, eu não estou criticando, eu estou dizendo só que o fato de ter uma legislação que é leniente com os criminosos, eles seguem praticando crime. Então nós precisamos ter essa discussão em termos de sociedade como um todo, envolvendo os entes públicos, para que a gente evolua nesse sentido. Mas isso não impede de que a gente tenha uma evolução de outras questões. E a iniciativa privada ela sempre teve um papel importante. Por exemplo, rodovias. A melhor solução para as rodovias hoje no nosso país, dado que as contas públicas não permitem o governo fazer investimentos, os governos, seja qual for o nível, federal, estadual e municipal, a gente precisa avançar com os processos de privatizações e concessões, que permitam que essas rodovias tenham todo um processo de, primeiro, que sejam em condições de trafegabilidade, com segurança, e que elas tenham sistemas que controlem e evitem de que um criminoso transite por essa rodovia. Os criminosos não gostam de andar numa rodovia que seja pedagiada. As concessões que foram feitas no governo anterior, e elas no bojo delas, elas prevêem que se use uma tecnologia do free flow, que não é aquela praça de pedágio tradicional. É um sistema que faz a leitura do tag e identifica quantos quilômetros esse veículo andou e automaticamente vai cobrar. Então, os bancos têm as necessidades de pagamento eletrônico de frete, etc., que emitem os tags, que são associados a um meio de pagamento que faz com que aquele transportador ou aquele veículo particular, ele automaticamente vai pagando frete na medida que ele vai evoluindo. Não precisa parar na praça de pedágio, ficou o histórico de quem transitou. Se tiver um criminoso que transitou, vai ser fácil se a polícia... o trabalho dela for feito, se ela conseguir fazer, não quer que ela não faça, ela faz, mas às vezes não consegue fazer. E se esse criminoso for devidamente punido, que ele não volte a cometer crime. Então, como eu disse no início, a sociedade toda precisa se mobilizar e avançar nesse sentido. Políticas que sejam políticas que inibam o crime e políticas que permitam que a iniciativa privada, que tem a capacidade de fazer, faça bem feito, como se faz em países desenvolvidos. E a gente, quando vai para o exterior, em países... O Estado de São Paulo é um bom exemplo. As rodovias do Estado de São Paulo, elas são exemplo para o nosso Brasil. São muito melhores do que o resto dos demais estados do Brasil. Nós temos um bom exemplo no Brasil, que é o Estado de São Paulo. Juarez, e dentro dessa questão de segurança que você colocou aí, já está inserida a economia, porque se eu tenho uma segurança extra de um assalto, de risco de vida do motorista, isso aí já vem trazendo mais economia. E aí essa economia dentro da tecnologia que os veículos passam a ter. Perfeito, perfeito. Veja, olha o custo de acidentes que a gente tem. São dezenas de milhares de mortes que a gente tem no Brasil e pessoas que sofrem, o tempo que ficam hospitalizados, isso tem um custo, isso é um custo. A gente tem outros, inibe investidores que poderiam estar investindo mais, não investem em função da segurança. Uma rodovia ou um sistema como o nosso, que tem o maior índice de
infrações ou de sinistro, seja ele material, seja ele por roubo, seja ele por acidente, seja pelo que for, ele também automaticamente encarece uma apólice de seguro. O seguro é calculado conforme o risco de ocorrência do sinistro. Esse sinistro tem que ser pago pela seguradora. A seguradora ela vai reajustando automaticamente o prêmio de seguro. Então, enquanto a gente tem um país que tem a maior penetração de seguros no mundo, um dos que mais tem, que é o país mais seguro do mundo, que é a Suíça, que tem um custo de seguro baixíssimo, porque não acontece nada na Suíça praticamente. As rodovias são fantásticas, o povo educado respeita as regras e, se não respeitar, a punição é severa. Na Suíça é extremamente severo. Se passar onde a velocidade... Ou seja, se obedece, não é porque o povo é educado, se obedece porque a legislação é cumprida. Porque tem punição. Em não respeitando, tem punição. Inclusive, os brasileiros que não obedecem aqui no Brasil, porque não tem punição, quando vão para esses países, obedecem porque lá a punição é severa. A Suíça, eu sei que tem lá uma rodovia que a velocidade é 120 ou 130 km por hora. Se passar a 131, não tem tolerância, não tem discussão, vai dormir uma noite na cadeia. Sabe quem quer que passar por isso? Ninguém. Sabe o que acontece? Todo mundo respeita a regra de trânsito, o limite de velocidade. Então, é muito simples. E não é que o brasileiro seja o problema. O problema é o nosso sistema de penalização ou de consequência de não respeitar a regra, de não respeitar as leis.